Pessoal, o Brasil está vivendo hoje um dos cenários meteorológicos mais complexos e desafiadores desse ano. O que você vai ver nessa sexta-feira, dia 24 de abril, é um verdadeiro duelo de gigantes sobre o território brasileiro. E as consequências disso já estão sendo sentidas de norte a sul do país. De um lado, temos uma bolha de calor persistente e sufocante que mantém a região centro-sul sobre um bloqueio atmosférico severo, elevando as temperaturas a níveis atípicos para essa época do ano. Do outro, o avanço da ZECIT, a zona de convergência intertropical, que despeja volume de chuva preocupante sobre o norte e o nordeste do Brasil, colocando estados em alerta máximo para alagamentos. Mas atenção, o equilíbrio está prestes a ser quebrado. Enquanto você sente o ar seco no sudeste, uma nova e potente frente fria acaba de perder passagem no extremo sul do país, trazendo potencial de tempestades e a promessa de uma virada radical no tempo. Onde o calor finalmente vai dar trégua? Quais as capitais que devem se preparar para maiores acumulados de chuva nas próximas horas? E como essa frente fria vai redesenhar o mapa do final de semana? Eu processei os dados mais recentes dos modelos meteorológicos e vou te entregar agora uma análise detalhada e sem rodeios. Prepare o fôlego, porque a previsão de hoje é fundamental para a sua segurança e para o seu planejamento. Então, bora agora dar uma olhada no que temos na previsão do tempo para essa sexta-feira, 24 de abril. Começamos aqui, pessoal, com um mapa para essa sexta-feira, mas não só para sexta-feira, tá? Do dia 20 do mês de abril de 2026 até o dia 4 de maio. Então a gente vai ter ali uma janela de vários dias, de pelo menos 2 semanas, onde nós temos condições de tempo e aqui para anomalia de temperatura. Professor, o que é isso? É uma anormalidade, aquilo que não está dentro do que se considera normal. Modelo aqui, galera, SMWF, modelo europeu, tá? Essa anomalia de temperatura para os próximos 15 dias indica aqui uma condição onde a região mais central do Brasil e até parte do sul e do nordeste vai ter sim temperaturas acima da média para essa época do ano, pelo menos até o início do mês de maio. Aqui a gente vê várias áreas que estão aqui com temperaturas aqui 4, 5, 3 graus acima daquilo que se deveria para essa época do ano, pelo menos até esse início de maio. Então vai continuar quente na maior parte do Brasil, tá? As regiões que a temperatura fica um pouco menores do que deveriam estar para essa época do ano é justamente a costa do Nordeste e parte do Norte do Brasil, entre Roraima e o Pará. Mas ali o Maranhão, Piauí, Ceará, o Rio Grande do Norte tem alguns fragmentos ali onde a temperatura está um pouco menor do que aquilo que deveria para essa época do ano, mas nada que assuste. O que assusta mesmo é essa intensa bolha de calor na região central do Brasil. Tem lugares aqui que 5, 6, 7 graus acima da média pelos próximos dias, e nós vamos dar uma olhada na questão da chuva também, parte dessa região com pouquíssima chuva, tá? Inclusive nós estamos vivendo nesse momento uma grande onda de calor e alguns estados estão com altas temperaturas. Esse mapa aqui, inclusive, mostra um pouco disso. Entre o dia 20 e o dia 26 de abril, o Mato Grosso do Sul é o que está mais afetado, todo ele, não, praticamente todo o território, só uma pequena faixa que não está dentro dessa onda de calor. A gente tem também fragmentos que estão aqui de vermelho nessa imagem do Mato Grosso, além do Mato Grosso do Sul, de Goiás, pelo menos a região mais ao sul do estado, um pedacinho de Minas Gerais, também o oeste do território de São Paulo e o norte do Paraná, tudo dentro dessa onda de calor mais extremo que atinge o Brasil, tá? Temos uma grande região também com calor intenso, que vai variar ali de 3 a 5 graus acima da média. Lembrando que para ser considerada onda de calor sobre uma região, você precisa de 5 a 7 graus acima da média durante pelo menos 5 dias seguidos, tá? Por isso nem toda essa região aqui é onda de calor. Tem área aqui que é calor intenso, de 3 a 5 graus acima da média, pelo menos até o próximo domingo, tá? E aí nós temos uma outra faixa mais ao sul do Mato Grosso, praticamente todo o território de Goiás, o sul do Tocantins, Brasília, o Distrito Federal, a região toda do oeste de Minas Gerais, grande região do centro e do oeste de São Paulo e o norte paranaense como um todo. Toda essa área ou está em onda de calor, está aqui de vermelho, ou está em zonas de calor intenso, que está aqui com laranja, tá? Professor, e com relação à chuva, essa região que está nessa onda de calor, e essa região que eu mostrei inicialmente para vocês aí, que está nessa grande onda, onde a temperatura vai ficar com anomalia, pelo menos até o início de maio, é também uma região de chuva assim menor, tá? Aqui a gente tem um mapa para a rodada do dia 22 de abril até o dia 2 de maio,
desse ano. E aqui é o modelo SMWF para precipitação acumulada. Então, o que indica aqui? Regiões que estão com imagens aqui próximo ali do marrom, do vermelho, o roxo, são as áreas onde chove mais. Onde está azul, cinza, onde não chove quase nada, tá? O cinza é praticamente sem chuva. E a gente pega essa região da bolha de calor, olha o que a gente tem. Trechos do sul da Bahia, trechos do Rio de Janeiro, trechos também do Espírito Santo, apesar que no restante da região, tanto do Espírito Santo como do Rio de Janeiro, vai chover pouco, chove, mas chove pouco. A região mais ao norte de São Paulo, a gente tem praticamente a metade ou mais da metade do território de Minas Gerais, a outra metade vai chover pouco. Brasília não chove praticamente nada, Goiás quase nada. Então essa região mais central, além de calor, ela também vai enfrentar um período mais seco, que é normal para essa época do ano. É normal, tá? Mas que exige atenção de maneira geral. E onde chove no Brasil, professor, então, ao longo desses próximos dias até o início de maio, tá? Região norte do Brasil e o litoral nordestino. Essas regiões, principalmente o norte do Amazonas, o norte, o território de Roraima, o norte do Pará, o Amapá, o norte do território do Maranhão, as regiões onde mais chove no Brasil. Também tem chuvas importantes no sul, tá? Os 3 estados, até o início de maio, tem frente fria chegando para a região. Também vai ter chuva aqui em grande trecho do território do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, até o início de maio, lembrando que é até o início de maio, tá? Mas tem chuva chegando no sul do Brasil, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos começar então para sexta-feira, dia 24, olhando aqui a probabilidade de chuva. A gente percebe que mais ao norte do território brasileiro e também ao sul, nós temos ali condições de ter maiores chuvas e probabilidade de chuva. Dá para ver que na região central do Brasil, tá? Não tem praticamente probabilidade de chuva nenhuma. Claro que nós estamos falando aqui pro horário das 3 horas da tarde, mas é um indicativo, esse horário que é um horário bom para chuva, é um indicativo importante de onde vai e onde não vai chover, tá bom? Olhando aqui no sul do Brasil, o destaque de fato é o Rio Grande do Sul. Tem uma frente fria, uma zona de baixa pressão atmosférica que está aqui na altura do Paraguai, da Argentina, que atua sobre o território brasileiro e traz aqui bastante instabilidade sobre o território do Rio Grande do Sul, e depois isso vai avançar ao longo do sábado, domingo para Santa Catarina e parte do Paraná, mas nessa sexta-feira muito sobre o Rio Grande do Sul, tá? Inclusive essa região aqui de Santa Cruz do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, com boas chances de chuvas mais caudalosas, chuvas mais importantes nessa região, principalmente no período da tarde. Então a gente tem aqui uma entrada de uma massa de ar mais frio, tem as instabilidades que vêm com a formação ciclônica que está em alto mar, e tudo isso condiciona o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, né, na região sul do Brasil, nosso estado mais meridional, a essa condição de chuva para esse período da manhã, da tarde e principalmente à tarde, tá? Quando a gente pensa entre o norte e o nordeste, aqui nessa questão é mais o nordeste, a gente pode perceber que sobre a região aqui, ó, do território da Bahia, inclusive a capital Salvador, Jequié, toda essa região aqui tem boas possibilidades de chuva para essa sexta-feira. A gente olha aqui também mais ao norte da região nordeste, né, Rio Grande do Norte, o Ceará, parte do Piauí, do Maranhão também, nós temos ali condições de chuvas importantes. Claro que a gente já vai olhar também o norte do Brasil, onde o Pará tem boas condições de chuva também para essa sexta-feira, tem chovido muito na região, e quando a gente olha o território paraense, o território amapaense, nós temos bastante chuva sobre essas áreas aí. Também temos mais a oeste do território do Amazonas, no território do Acre, apesar que todos os estados da região norte, inclusive o Tocantins, o Pará, o Amazonas, todos vão ter chuva, tá? Em menor ou maior quantidade, eles vão ter chuva. São as áreas onde chove mais no Brasil, tá? Aqui a gente pode olhar para sexta-feira. Esses acumulados, essa cor azul, indicam onde a chuva está caindo. Vamos dar uma lupa sobre essa região, ó. Às 3 horas sobre o Rio Grande do Sul, principalmente essa faixa central aqui do território gaúcho, do território do Rio Grande do Sul, com chuva ao longo da tarde dessa sexta-feira, vai sextar daquele jeito, né? Quando a gente olha também na Bahia, ó, essa região da Bahia, do litoral baiano, toda ela, vários municípios ali como Maracás, Iramaia, Jaguarara, se eu errar a pronúncia depois vocês me falam nos comentários, tá? Ipiaú, toda essa região, Gandu, né, Valença, toda essa região tem chuva prevista para esse horário da tarde, nessa sexta-feira, tá? No território baiano. Ainda no Nordeste brasileiro, a região ali do Rio Grande do Norte, da Paraíba, um abraço aí para João Pessoa, um abraço especial, né, porque não tenho falado tanto de João Pessoa, das capitais nordestinas, mas estamos juntos, a galera que é de João Pessoa, na Paraíba, em todo o território paraibano, mas no Rio Grande do Norte, no Ceará,
no Maranhão, no Piauí, tem também chuvas importantes, inclusive nesse horário das 3 horas, que é o horário que a gente printou aqui para esse mapa atmosférico para vocês, tá? Na sexta-feira, a gente ainda continua tendo chuva nesse horário, na região norte, em praticamente todos os estados, porque estamos vivendo ali um período de inverno amazônico. Pensando, tá, galera, no acumulado de chuva entre sexta e sábado, nós temos bons acumulados, como a gente pode ver na imagem aqui, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Pará, no Rio Grande do Norte, no Acre. Então vamos dar uma olhada, uma lupa sobre essas regiões. Ó. A gente pode perceber aqui na sexta-feira, dia 24, que o Rio Grande do Sul tem muitas chuvas. E a gente, vê aqui um corredor, deixa eu colocar com outra cor para facilitar a sua visualização, mas aqui, tem um corredor de umidade sobre essa região que pega parte do território argentino e Paraguai, como eu estava falando, mas adentra o território do Rio Grande do Sul e praticamente em todo o estado vai ter chuva. Parte também aqui, do território de Santa Catarina também tem alguns acumulados, já antecipando o que deve acontecer para o sábado com o avanço da frente fria sobre a região, tá? A gente tem também no Nordeste brasileiro regiões ali do território baiano, por exemplo, com bastante condição de chuva, tá? Condições bem significativas. A Zecite muito atuante sobre essa região, a zona de convergência intertropical, trazendo muita chuva para todo o litoral nordestino, tá, pessoal? Então, todos os estados, sem exceção, têm bons acumulados de chuva ao longo desse final de semana. Na sexta-feira vai ser daquele jeito para o norte e nordeste brasileiro. Na região norte, há regiões como no território próximo de Belém, ali no território paraense, onde nós temos mais de 150 milímetros acumulados. Tem muita chuva, região de Santarém, todo o território paraense, principalmente a região mais ao norte, todo o território do Amapá, todo o território do Acre, Rondônia, Amazonas, o Tocantins, principalmente a parte mais ao norte, muita chuva para esses estados. Também chove na região centro-oeste, no norte do território do Mato Grosso, tá na divisa ali com Rondônia, com Pará, com o Amazonas e também com Tocantins. Tem áreas ali de chuva sobre o território de Mato Grosso também nessa sexta-feira, tá? Pensando nos raios, os raios também estão condicionados às áreas onde tem chuva, como no Rio Grande do Sul, como no território cearense, como no território maranhense, do Amazonas. Então tem tempestades para essas regiões ao longo dessa sexta-feira. É importante também destacar as questões de temperatura, tá? A gente vai ver no centro-sul brasileiro uma dicotomia. Olha só, aqui às 7 horas da manhã, com lugares com 8 graus de temperatura aqui, é na Serra da Mantiqueira, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tá? Essa tríade ali de divisa dos 3 estados tem regiões ali de áreas mais altas de serra com temperatura bem amena aqui no horário das 7 horas da manhã. Mas não é só ali não, tá, galera? Sul do Brasil, praticamente todo ele com temperatura mais amena, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, grande parte de São Paulo, alguns fragmentos, principalmente da região serrana do Rio de Janeiro, do Espírito Santo também, tem áreas ali mais ao sul do estado, Minas Gerais, como tem um território com relevo mais acidentado, mais alto também, grande parte desse relevo com condições de tempo mais ameno, né? É o famoso sabor outono. Estamos aqui no sabor outono, pelo menos alguma coisinha de outono para a galera que está sentindo esse calorzão, porque no período da tarde é sabor verão, né? Olha só, a gente chega a 35 graus em algumas regiões, sem considerar a sensação térmica, que pode levar isso daqui para temperaturas, para patamares ainda maiores, tá? Então, dá para ver pela coloração mais avermelhada que essa região mais central do Brasil tem muito calor. Áreas passando dos 35, 36 graus, então podendo ter sensação térmica na casa dos 40 graus, tá? Então, o território brasileiro tem muito calor no período da tarde, tá? Apesar da região centro-sul começar com um tempinho bem fresquinho, à tarde o calor chega para as regiões brasileiras. Outra coisa que é importante destacar são as possibilidades de rajadas de vento. A gente tem ali zonas de baixa pressão atmosférica atuando sobre o sul do Brasil, tem regiões ciclônicas se formando no oceano, tem essa região de baixa pressão no território paraguai argentino que atua sobre o Rio Grande do Sul e começa a atuar sobre Santa Catarina. Então você tem vários sistemas aqui atuando importantes, tem sim regiões com possibilidade de rajadas de vento. Aqui a gente destaca o litoral catarinense, está aqui para essa sexta-feira, pode ter sim algumas rajadas de vento próximo ali dos 50 km por hora. Algumas regiões do território mais a oeste, do território do Rio Grande do Sul e também a leste, podem ter também pequenas rajadas de vento, nada preocupante, mas há uma possibilidade que não pode ser descartada. No Nordeste brasileiro, a gente tem grande parte do território da Bahia, principalmente no interior, você tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco, com vários fragmentos ali de possibilidade de rajadas de vento ali próximo também
da casa dos 40 km por hora, principalmente no período da tarde. Quando a gente pensa na umidade, a umidade está baixíssima, tá? Percebam que tem lugares aqui na região central do Brasil que a umidade chega a incríveis 25%. Estamos falando aqui de uma umidade muito baixa, já que o ideal para as práticas humanas são umidades na casa ali dos 70% para cima, tá? É claro, estamos falando de uma região onde tem chovido muito pouco, como é o caso de Brasília, de Uberlândia, de Campo Grande, de Ribeirão Preto, de Montes Claros, várias cidades importantes aqui, onde a chuva está muito pequena. E aí, nesse período das 3 horas da tarde, período da tarde, a gente tem ali condições de tempo mais severo associadas diretamente a essa falta de chuva, essa baixa chuva, tá, galera? Então, é importante também destacar essas condições, por isso quem vive nessa área deve ter atenção, principalmente no período da tarde. Só para finalizar o vídeo, pessoal, lembrar que a gente vai ter, vou falar num outro vídeo sobre as zonas de alerta do INMET, mas olha só como a gente tem importantes zonas de alerta, tanto alerta laranja como alerta amarelo no território brasileiro, e pelo menos 25 dos 27 estados têm algum nível de alerta. Só não tem alerta nenhum para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. Todos os outros estados, e para Brasília, tá? Todos os outros estados brasileiros têm possibilidade de ter, são 24 estados com algum nível de alerta, tá?